E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje porque eu recebi uma dúvida. E é engraçado que só essa semana eu recebi 3 vezes a mesma dúvida de 3 pessoas diferentes. E uma das alunas mandou para mim uma receita que ela está tentando fazer. E pela pergunta dela, eu vi que várias pessoas têm a mesma dúvida. Então eu vou tentar esclarecer para vocês como que vocês fazem uma leitura de uma receita que estiver em porcentagem. Porque a maioria das receitas que a gente coloca para vocês, elas já estão em litros, em miligramas, em gramas, e vocês não têm dificuldade de entender. Mas as indústrias normalmente elas enviam as receitas dessa forma. E aí muita gente está com dúvida, está quebrando a cabeça. Então eu vou explicar de uma forma bem didática, bem simples, como que você faz para entender esse negócio aqui, tá? Então vamos lá. Tenho aqui na minha tela a receita, tá? Inclusive eu deixei até um produto aqui que não é importante vocês saberem o que que é. O importante é essa parte aqui, ó. Não importa o produto que tem do lado de cá, mas quando vocês encontrarem uma formulação que vem desta forma aqui, em porcentagem, cada número desse significa a porcentagem do produto que você vai usar na sua receita. Então, primeiramente, você tem que saber quanto do produto você vai produzir. Então, por exemplo, eu vou fazer 10 litros deste produto aqui, certo? Então, baseado na quantidade que você vai fazer, a quantidade total do produto, aí você vai medir a quantidade em porcentagem. Então, por exemplo, se eu vou fazer 10 litros, e aqui, por exemplo, o Lauril, 27%, eu vou usar 10% do Lauril 27%. Agora, a dúvida que o pessoal está tendo é se eles têm que baixar o Lauril para 10%. Não faça isso, senão não tem nenhum sentido a receita. Se você tiver que mexer nas proporções dos produtos, não faz nenhum sentido, a não ser que o fabricante te instrua a fazer isso. Mas se você receber assim, você tem que usar os produtos como eles são. Então você vai usar o Lauril 27%, do jeitinho que ele vai chegar aí para você, mas você vai usar 10% dele na quantidade de 10 litros que você vai fazer. Então eu fiz uma outra tabelinha aqui. Então a gente tem aqui, ó, cocodietalonamina 3%, citrato de sódio 3%, bram de sódio 3%, esse produto aqui 0,5%, branqueador 0,05%, ou seja, uma quantidade pequenininha. E eu vou tirar uma dúvida também que vocês têm. O que significa QSP? O cara colocou aqui na receita, primeiro item ele colocou a água. Se eu fosse ele, eu colocaria esse item por último, para dar menos confusão. Aqui significa quantidade suficiente para 100%. Então, o que significa isso? Depois que você adicionou todos esses produtos, você vai somar quanto que tem aqui. Então, nós vamos somar aqui, por exemplo, vamos lá, a gente tem 10 mais 3 mais 3 mais 0,5 mais 0,05. Então, nós temos aqui 16,55% de produto. Então, quanto falta para a gente chegar em 100% de água? Então, menos 100, né, 83,45% de água nessa receita. Então, depois de você adicionar esses produtos, o restante que falta até 100% é de água. É isso que quer dizer esse 100% aqui. Ou seja, você vai completar o produto com água até 10 litros, se você for fazer 10 litros, 5 litros, se você for fazer 5 litros, e assim por diante. Eu fiz uma tabelinha aqui paralela com a tradução dessas porcentagens aqui, no caso, se você for fazer 10 litros do detergente. Então, você definiu a quantidade, você define essas quantidades em porcentagem. Então, o Lauril 27%, 10% é igual a 1 litro,
que são 1000 ml. A amida, 3%, 300 ml. O produto X, 3%, 300 ml. Esse daqui, 0,5%, 50 ml. O branqueador, 0,05%, então vai só 5 ml dele, é bem pouquinho, na proporção de 10 litros, tá? E aqui corante e fragrância, ele colocou quantidade suficiente. Então, quantidade suficiente é a quantidade que você achar que deve. Porque a maioria dos fabricantes não sabe o tipo de essência que você vai usar. Se é uma essência concentrada, 1 para 1000, 1 para 800, 1 para 500, 1 para 200. Como você pode usar a essência que você desejar? Então, depende da concentração da essência, você pode usar um pouco mais, pode usar um pouco menos. Aqui, para 10 litros, eu dei uma sugestão de essência de 1 ml, mas você pode colocar 2 ml, 3 ml, e aí você vê quanto que vai dar certo. Eu também coloquei aqui uma sugestão de 1 ml de corante, mas pode ser 1 grama, se for um corante pó, e aí você vai adicionando conforme você quer. E aqui a água, quantidade suficiente para 100%, que é aquela continha lá que a gente fez. Eu vou completar aqui, 8, vou arredondar aqui para 35 litros, né, de água. Então aqui a gente tem a proporção final do produto, caso você queira fazer essa receita para 10 litros. Entendido, pessoal? Vou deixar na descrição do vídeo outros exemplos para ficar mais claro para vocês, para 1 litro e para 5 litros, porque aí você tem que fazer a proporção para 5, tá bom? Vou deixar o exemplo aí. Então é isso, quando você receber a receita em proporção, assim, em porcentagem, lembra que você tem que calcular a porcentagem em cima da quantidade que você vai produzir. Vou fazer uma continha rápida aqui para dar um exemplo para vocês de como calcular a porcentagem. Para você calcular 10 litros, vamos lá, L'Oréal 27, exemplo de como calcular. Então você vai pegar 10 litros vezes 10% é igual a 1. Então você usa 1 litro em 10 litros. 10 litros vezes 3% é igual a 0,3 litros. Então você vai usar 300 ml. Agora, se for 5 litros, 5 vezes 10% é igual a meio. Então você vai usar 500 ml. 5 vezes 3% é igual a 0,15. Então você vai usar 150 ml. Deu para entender a lógica? Ficou facinho de calcular? Se ficou complicado esse vídeo, se ficou fácil, se você entendeu, se você não entendeu, deixa o seu comentário aí, deixa o seu like. E se você ficou com dúvida, deixa a sua pergunta que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Até mais, pessoal! Se inscreva, curta, compartilhe.